Olá, tudo bem? Como é que vocês vão? Bom, como a gente tinha conversado na última aula, a gente vai discutir uma série de outros temas relacionados à emergência, começando pelo APH, temas que normalmente não são discutidos relacionados à emergência, né? Como foi colocado na primeira aula, os temas comuns são os temas relacionados ao atendimento propriamente dito. E isso não é ruim, obviamente, é o motivo de existir do serviço de emergências, é o atendimento, e nada mais natural de que se discuta as melhorias relacionadas ao atendimento do paciente diretamente. Porém, eu queria abrir esse leque de discussões, olhando para os assuntos importantes, mas que são periféricos hoje relacionados à emergência. A gente falou no primeiro encontro de várias situações que assim são, e hoje a gente vai falar das ambulâncias. Em geral, o que nós aprendemos nos cursos, principalmente de graduação, pós-graduação e emergência, são os temas relacionados aos tipos de viaturas. E termina-se ali essas questões. A gente vê que existe as viaturas rodoviárias do tipo A, tipo B, C e D, o tipo A para transporte de pacientes para exames, transportes de riscos conhecidos, o paciente que vai para uma fisioterapia, o paciente de alta para casa, o transporte intermunicipal de um hospital para outro, mas do paciente sem gravidade, fora da emergência. As viaturas do tipo B e D, em geral, a gente olha diretamente para o SAMU, né? As viaturas B do tipo básico, as tipo D de suporte avançado, onde eu tenho a figura do médico e do enfermeiro, e a classe C, a ambulância da classe C, são as ambulâncias de resgate em geral do Corpo de Bombeiros. Mas dentro desse desenho de viaturas, a gente tem ainda as viaturas do tipo E, que são as viaturas aéreas, tanto as de asa rotativa, os helicópteros de asa fixa, os aviões, e as do tipo F, que são as viaturas fluviais. Também existem em alguns locais as motos, as motolâncias, em alguns serviços, tanto de bombeiro quanto de SAMU, principalmente. Nesses dois serviços é comum se encontrar esse tipo de viatura. E as viaturas de intervenção, que existem em alguns serviços, tanto de SAMU, quanto Corpo de Bombeiros, quanto de serviços de rodovia, também a gente vai discutir tudo isso aí no meio do caminho. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês a respeito disso. Saber o tipo de viatura, de fato, é o mínimo. Ali é só uma classificação que deve ser seguida. A Política Nacional de Urgência e Emergência, ela classifica essas viaturas não só para o serviço de emergência, mas também para serviços privados, não só para serviços públicos, bombeiros, SAMU, enfim, mas para serviços privados e também locais que não têm SAMU. Às vezes, o que eu percebo em vários municípios, principalmente municípios com um pouco menos de recursos, que não tem ainda um serviço pré-hospitalar formatado. Nós vamos discutir essa questão
né, se vale a pena ter SAMU para o município, não vale a pena ter SAMU para o município, né? Mas essa questão das ambulâncias, ela deve seguir o mesmo padrão. Se você vai montar um serviço e tem dúvida em como montar, pegue a política nacional de urgência e emergência. Lá tem tudo descrito de alto a baixo o que você precisa fazer. E serve para um serviço público, serve para o serviço privado. Tá? Às vezes eu não tenho um especialista na área, alguém com experiência na área que vai montar isso. Pegue esta política e leia antes de montar o seu serviço, gastar dinheiro com, com os equipamentos, ambulâncias, enfim. Relacionado a essas ambulâncias, eu vou parar um pouquinho nas rodoviárias, nas ambulâncias rodoviárias, né? É, nos tipo A, B, C e as motolâncias e as viaturas de intervenção, para a gente parar e pensar um pouquinho nisso. Ao montar um serviço, a eu reorganizar um serviço, eu preciso pensar o que o meu serviço vai oferecer. O que o meu serviço vai oferecer. Ele é um SAMU. O SAMU ele já recebe essas ambulâncias do Ministério quando da sua implantação. Então existe um desenho, uma formatação disso já feita pelo Ministério. Quem fornece essas ambulâncias é o próprio Ministério. Então, o poder de escolha do tipo de equipamento que vem, na questão de padronizar com outros equipamentos que eventualmente eu tenha, eu não tenho muito essa opção. Em geral, são bons equipamentos. Em geral, são bons equipamentos que vêm. Então, você não vai ter muito problema com o tipo de equipamento que virá. Em geral, são bons equipamentos, bem equipados, bem adequados ao serviço de atendimento pré-hospitalar que nós nos propomos a oferecer aqui no Brasil hoje. Mas, se eu sou de um município que eu vou montar um serviço de urgência e emergência não SAMU, ou vou reorganizar o meu serviço, ou eu entro em uma empresa de remoção que também entra nas mesmas classificações, as ambulâncias vão entrar nas mesmas classificações da política. Se eu sou um serviço de rodovia, que vai montar um serviço, se eu vou reorganizar o meu serviço e eu vou adquirir equipamentos, eu preciso pensar no equipamento que eu vou adquirir. O mundo ideal é que eu tenha o máximo de equipamentos, falando de veículos, iguais, da mesma marca, se possível do mesmo modelo, né? Vai variar de um ano para outro, aquisição e tudo mais, mas em geral os veículos eles compartilham aí a questão de peças e manutenção, né? Quando ela é do mesmo modelo e marca, isso facilita a vida do gestor. Facilita a vida do gestor. Eu não vou aqui entrar nos detalhes de qual marca é melhor. Eu tive experiência de trabalhar com várias marcas e modelos por ter trabalhado num SAMU. Então, a gente tinha vários modelos e marcas de viaturas. Tem as melhores, tem as não tão melhores, mas vai muito do tipo de serviço que você vai oferecer. Serviços municipais, serviços de município, devem adquirir equipamentos robustos, né? Os equipamentos que vêm para o SAMU, equipamentos rodoviários também, né, que trabalham em rodovias, são equipamentos robustos. Né? Os que vão trabalhar em município, mais ainda, porque ele vai trabalhar em uma intensidade de trabalho
mais pesada, uma intensidade mecânica de trabalho mais pesada, né? Vai exigir mais de freio, tem mais lombadas na cidade, isso é um outro problema que deveria ser muito discutido. A gente tem a necessidade de lombadas, tem a necessidade de valetas, eventualmente, mas isso atrasa deslocamento, isso quebra mais viatura, por mais cuidado que o condutor tenha, a exigência do veículo, é óbvio que um condutor mais cuidadoso, o equipamento vai ser menos danificado. Isso também é uma outra questão que a gente vai falar na questão de treinamento. Mas, em geral, ruas esburacadas, isso acaba com equipamento também. Né? Mas ambulâncias, falando de ambulâncias, o que serviço você vai oferecer? Porque isso vai determinar o equipamento que eu terei dentro da ambulância. Eu já vi ambulâncias entregues pelo Estado que não tinham uma tomada dentro. Como é que eu ligo um monitor? Como é que eu ligo um aspirador lá dentro? Não ligo. Né? Não ligo. Apesar dos equipamentos terem bateria, eu preciso não depender da bateria, ou depender da bateria o mínimo possível. Então a escolha do equipamento ela é fundamental. Se tem espaço para oxigênio, se tem tomada, se a iluminação é decente, se o equipamento sonoro é interessante, né? Se existe passagem da cabine, adaptação que foi feita, né? Que esses veículos são furgões. Aqui no Brasil a gente não tem muito a característica de a gente ter veículos desenvolvidos para a emergência. Né? Então existem as empresas que fazem essa adaptação nos veículos. Algumas adaptações são melhores, outras são piores, vai depender do valor pago nesse equipamento. Bom, ao escolher isso, eu preciso decidir quais equipamentos vão ser precisos ali. Eu vou usar só ambulância? Municípios pequenos, eu não preciso de outros equipamentos além de ambulância. Escolho ambulância grande. Me dá desespero ao ver ambulâncias pequenininhas que, se você, dependendo do tamanho do paciente, o paciente fica de pé para fora. Eu já fui em empresas dar treinamento em que existia um funcionário bem grande, tinha mais de 2 metros o funcionário. Ele não cabia na ambulância. A gente testou, ele não cabia na ambulância. A ambulância tinha que ir de porta aberta se fosse carregar ele. Então, ambulâncias grandes, furgões grandes, nada de furgão pequeno, adaptações pequenas. Isso é mais inseguro, não tem espaço para o profissional trabalhar, fazer o que precisa lá dentro. Eu preciso de espaço lá para trás, tanto para o paciente quanto para o profissional que vai estar lá em atendimento. Né? Então, veículos grandes. Existem veículos grandes, mas que são mais curtinhos, né? E veículos grandes que são mais compridos. Aí vai da necessidade que você vê para o seu serviço. Tá? Mas esqueça aquelas ambulancinhas pequenininhas, esqueça aquilo. Aquilo não existe, como dizia o bom e velho Padre Quevedo, né? Não existe. Tá? Vou ter motos no meu serviço? Em geral, essa pergunta é feita para bombeiros e para as SAMUs que serão implantados. Em geral, as motos no SAMU vêm depois da implantação, que se vê a necessidade. Quando que eu vou ter essa necessidade de motos? Né? A moto, ela me dá flexibilidade na questão de fazer com que o profissional que vai estar pilotando essa moto chegue
antes da ambulância. Em geral, envia-se as motos para secundariamente, né, ou melhor, conjuntamente enviar-se a ambulância tanto para finalizar o atendimento quanto para o transporte desse paciente que está sendo atendido. Mas a moto ela não transporta. A moto ela não transporta, ela dá o primeiro atendimento, os profissionais dão o primeiro atendimento, auxiliam nesse atendimento até o embarque do paciente dentro da ambulância. Portanto, qual a necessidade que eu tenho de motos? Né? Em geral, municípios muito grandes que têm problemas de trânsito, que têm um trânsito mais pesado. Né? Essa é a característica. Você ter um município pequeno e você colocar moto, né, você vai ter um custo maior com profissionais contratados. Né? O risco de se pilotar moto é infinitamente maior para o profissional do que para o indivíduo que está numa ambulância, num veículo grande, isso dubitavelmente. Né? Então, qual o tamanho do meu município? Como é que é o trânsito do meu município? Quais os horários que eu mais faço atendimento? Né? Estatística, pessoal, estatística, algo que nós vamos discutir também. Né? Então, a moto deve ser discutida nesses parâmetros. Uma outra coisa também que as pessoas olham, agora eu vou falar mais exclusivamente de SAMU, quando as pessoas veem aquela ambulância bonita, pintada, né, vermelhinha e branco, né, os profissionais uniformizados com macacão azul descendo, né, existe uma mística, uma aura sobre aquela ambulância específica, aquele modelo visual específico do SAMU. E é bom que exista para a população. É bom que exista para a população, porque gera uma confiança profissional. Como os bombeiros também têm isso, as viaturas de rodovia também têm isso. Então existe, na hora que eu vejo a ambulância do SAMU chegar, na hora que eu vejo a ambulância do bombeiro chegar, as pessoas sentem que efetivamente chegou o socorro. Mas, enquanto profissionais, eu devo ter muito claro na minha mente, isso eu já passei por isso. Minha viatura quebrou. Não tem viatura reserva. O município me cede uma outra ambulância, branca, completamente branca, escrito Secretaria de Saúde Municipal nela. Vou resolver o problema? Da mesma forma. Da mesma forma. Por quê? Quando eu pego as ambulâncias, vou pegar os 4 tipos de ambulâncias, né? A, B, C e D, o que vai variar de fato dentro dessas viaturas é a tripulação que vai ter nela, a tripulação que estará tripulando essa viatura, e os equipamentos. Eu posso montar uma viatura avançada numa ambulância do município? Sem problema. Posso montar uma viatura de resgate numa ambulância qualquer? Sem problema. Já vi acontecer. Sem problema. Viatura dos bombeiros foi para manutenção, o município cedeu uma ambulância. E está tudo certo. Né? Posso montar uma viatura de suporte do SAMU com ambulâncias brancas? Tranquilamente. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. Tá? Enquanto profissionais, qualquer viatura nos serve, porque o que vai definir de fato a viatura são os profissionais que a tripulam, se vai ser um técnico de enfermagem com condutor, ou se vai ser um médico, um condutor e um enfermeiro. Fim de papo. É o que define. Ou se serão bombeiros, né? No caso da viatura de resgate tipo C. Certo? Não importa para mim. Porque em algum momento pode acontecer, principalmente quando a gente fala de serviço público, que a gente tem uma série de variáveis aí dentro. Certo? Falamos da padronização de recurso. Algo que eu quero parar um pouco aqui para falar é a manutenção desse recurso.
manutenção desse recurso. As viaturas tipo E, que são as viaturas aéreas, elas têm manutenções rigorosíssimas, definidas pela ANAC e pelo próprio fabricante, né, que são seguidas à risca sob pena daquela aeronave não voar. Sob pena daquela aeronave não voar. Nós temos um problema seríssimo, principalmente quando se fala de serviço público, relacionado a ambulâncias. Eu creio que você, enquanto profissional de pré-hospitalar, ou que não seja pré-hospitalar, já deve ter visto ambulâncias com portas amarradas com ataduras, já deve ter visto ambulâncias sem iluminação de emergência, com faróis que não funcionam, com pneus careca, com condutores reclamando que os freios não estão funcionando. E nós mantemos essas viaturas funcionando, carregando pessoas. Não por isso, a gente tem muito mais acidentes com veículos rodoviários do que aéreos. As manutenções das viaturas aéreas são muito mais rigorosas. Muito raramente eu me lembro de uma situação na região norte que houve um incidente com uma aeronave de asa fixa. Mas agora, se você pesquisar aí no Google acidentes com ambulâncias, você vai ver uma infinidade. Por vários motivos. O gestor, quem vai tomar conta disso, deve ter ciência de que a manutenção ela é fundamental no processo. Eu devo ter viaturas reservas. Tenho que ter viaturas reservas. E a reserva é reserva, ela não deve ser utilizada. Ela é reserva, mas ela está transportando pacientes para fisioterapia. Ela é reserva, mas ela está levando pacientes de alta. Não, a reserva fica parada, para que na hora que a da fisioterapia dê defeito, ela seja dispensada para a fisioterapia. Na hora que a do SAMU dê problema, ela seja disponibilizada para o SAMU. E ela deve estar em ordem. Ela não precisa ser a viatura mais velha que eu tenho. Ela pode ser uma viatura em condições, pode ter sido adquirida para isso. No serviço público há um grande problema sobre isso. Eu já fui em locais, não só de ambulâncias, mas em locais que você tem verdadeiros cemitérios de veículos que em condições de uso, mas porque um pneu furou, você não tem um pneu para trocar a viatura. Talvez valha a pena a gente discutir um pouco esses modelos de licitação, como eles são feitos, a periodicidade que eles são feitos, porque isso impacta diretamente no atendimento. Não tem ambulância, não tem APH, não tem quem socorra as pessoas na rua, e não existe serviço privado, a não ser as concessionárias, que são privadas, mas falando exclusivamente de municípios, não existe serviço privado que vá atender o indivíduo em casa. É o município que vai atender. Fim de papo. Não tem ambulância, não tem atendimento em cima disso. A manutenção, você deve ter nos seus veículos um mapa de manutenção de cada veículo. Você deve ter
um prontuário de cada veículo, olhando para as coisas mais importantes desse veículo. Hoje você tem programas que fazem isso, esse controle de frota, essa gestão de frota. O Ministério tem hoje um programa chamado SAIPS, ou SAIPS, nunca sei a pronúncia correta, que se você entrar lá, na verdade você não vai conseguir entrar porque você precisa de um acesso, um login pessoal para entrar, mas você vai conseguir ver o site, que para o SAMUS, a intenção é que se haja uma gestão de frota nacional. Porque o que acontecia? Os SAMUs recebiam uma troca de ambulância a cada 5 anos. Cada 5 anos. Porém, dependendo do uso que você faz dessa ambulância, por mais cuidado que você tem, em 3 anos, você talvez precise trocar essa ambulância. Dependendo das distâncias, dependendo do local do Brasil que você atenda, se você pega muita estrada de terra, enfim, existe uma série de variáveis nisso daí. E às vezes com menos tempo é necessário você fazer essa troca de viatura, deixar aquela para reserva, né, antes que ela se deteriore efetivamente. Né? Então existe esse controle, não é necessariamente um programa de gestão de frota, mas é um pontapé, um início bem interessante sobre isso, quando a gente fala de algo a nível de ministério desse tamanho, né? Se fazer uma gestão de frota nível de Brasil, não é algo muito simples. Mas você consegue fazer a sua gestão de frota no seu serviço local. Isso você consegue fazer. Isso você consegue fazer. Tempo de troca de pastilha de freio, que é algo que deteriora muito rapidamente. Troca de pneu. Né? Instalação de lâmpadas que queimam. Elas queimam. Né? Então, isso precisa ser rápido. Né? Não preciso ficar esperando um mês para vir uma lâmpada. Né? Não faz o menor sentido. Né? Algo que às vezes demanda um pouquinho mais de tempo é quando dá problema nas iluminações de emergência, né? Na parte sonora. Não são muitas pessoas que trabalham com isso. Então, quando eu efetivamente vou assumir um serviço desse, eu preciso conhecer na minha região quem faz isso, para eu ter o mínimo de tempo parado possível, preciso ter um controle de tempo de parada das minhas viaturas. Né? Então, o serviço de emergência, principalmente quando eu falo de serviços públicos, ele só faz sentido se estiver funcionando e as viaturas disponíveis. Vai dar problema em algum momento? Sem dúvida, mesmo dando as manutenções de dia, vai dar problema. Uma bateria, um sistema sonoro, uma iluminação, em algum momento isso vai dar problema. Né? Algumas coisas eu posso continuar, como acontece nos aviões. Tem muitos pequenos problemas nos aviões, que os aviões continuam voando, os helicópteros continuam voando sem o menor problema, e também é possível, né? Desde que não haja risco para os ocupantes do veículo, não há problema algum no veículo funcionar sem alguns acessórios. Isso deve ser, na medida do possível, protocolado para que todos entendam o momento de parar a viatura. Tanto condutores quanto os próprios operadores ali, enfermeiros, médicos, técnicos, ele identifique o momento de parar e identifique também o momento, não, isso aqui no meu protocolo diz que eu posso continuar andando com isso. Isso deve ser claro, isso deve estar bem claro para todos, de maneira geral, escrito, para que eles entendam qual o momento de parar. A gente deve aprender muito com o pessoal da aviação. Todas essas coisas na aviação são descritas. O momento, olha, aqui eu não posso voar. Olha, aqui eu posso voar, mas eu tenho que fazer manutenção daqui a X horas. Né? Olha, aqui eu posso voar sem problema e posso fazer quando for possível fazer a manutenção. A aviação ela é muito rígida nisso e nós deveríamos aprender muito com o pessoal da aviação. As viaturas fluviais têm necessidades de manutenção diferentes. Eu tenho
alguma experiência, não no serviço de emergência necessariamente, mas por outras experiências profissionais que eu tenho, de trabalhar com embarcações. E existem necessidades diferentes. A questão de você ter veículos fluviais com motores pouco potentes na emergência não ajuda muito. Porém, isso depende muito do local que eu vou navegar, da situação do rio que eu vou navegar. Em geral, motores potentes de barcos, eles têm o que o pessoal chama de pata, que é o que fica dentro d'água, mais profundos. Quanto mais potente, maior, mais comprido. E isso dificulta navegar, por exemplo, a região do Rio Negro, né, região da região amazônica, ali é uma região que eu rodo bastante. Quando o rio está baixo, roda-se com motores menos potentes, porque eles são mais curtos para navegar. Aí você não tem muita opção. Né? Você não tem muita opção. O pessoal de saúde indígena faz muito uso de barcos. Né? A gente tem as ambulâncias, né? Mas a gente tem outros serviços. E aqui no Brasil, a saúde indígena, o pessoal da saúde indígena, região norte principalmente, eles trabalham demais com barcos. Demais com barcos. E eles têm uma habilidade tremenda em lidar com isso. E é com eles que eu tenho um pouco de experiência com relação a isso. As manutenções são diferentes, eu tenho alguns motores 2 tempos que precisa misturar óleo com combustível, então os tempos de manutenção são diferentes, as peças para manutenção são completamente diferentes no rodoviário. Né? Quando eu vou falar das motos, né, eu tenho manutenções que eu preciso fazer corriqueiramente, esticar uma corrente, a troca de uma corrente coroa-pinhão, que rapidamente elas deterioram. Então eu preciso ter um mapa escrito das manutenções periódicas dessas viaturas, seja ela qual for. A manutenção periódica ela é fundamental para o meu equipamento estar funcionando. Eu conheço serviços privados, né, de concessionárias que têm as suas manutenções, eu diria, próximas à perfeição. Né? E o que assim, é invejável a maneira com que alguns serviços desses mantêm seus equipamentos. Tive a oportunidade de conhecer SAMUs grandes, muito grandes, que também têm as suas manutenções muito adequadas quando a gente fala de um serviço público invejável até, né? Alguns serviços que eu fui. A capacitação dos recursos também, a gente vai ter um momento que a gente vai falar só de capacitação, mas a capacitação dos recursos para utilizar esse equipamento também ela é importante. Seria interessante, ao receber um equipamento novo, uma Mercedes, uma ambulância Mercedes nova, né, se você tivesse uma parceria com a concessionária Mercedes aí próximo de você para fazer uma capacitação dos condutores que vão utilizar aquele equipamento. Esses veículos novos vêm com muita tecnologia embarcada. Então seria interessante fazer essa capacitação, assim como o pessoal da aviação faz quando recebe um equipamento novo. Por mais que o piloto saiba voar, né, a não ser que seja um equipamento idêntico ao que ele já voava, mas tem algo novo na aeronave, né, um equipamento novo, ele tem obrigatoriamente que ser capacitado naquele equipamento novo, né, que tem naquela aeronave. Às vezes é o mesmo modelo, mesma marca, mesmo modelo, mas com melhorias no equipamento. Né? E ele vai receber uma capacitação nova, né, que tem as exigências ali para isso. Não deve ser diferente para os condutores,
seja de quais veículos forem. De quais veículos forem. Né? A manutenção também disso é uma coisa que os veículos de emergência, SAMUs, bombeiros, concessionárias, eles se mantêm, são veículos extremamente limpos, por dentro e por fora. Lembrem-se que o ambiente contamina o paciente. E quando eu falo de ambulância, eu já fiz vistoria em ambulâncias que solicitaram para que eu desse suporte, fizesse, auxiliasse na melhoria do serviço, em que cada gaveta que eu abria, eu tirava quase uma pá de terra lá de dentro. Né? Sujeira, lixo que não era jogado fora. Né? Então, deve existir limpeza concorrente, deve existir limpeza terminal uma vez por semana, seja a viatura que for, ela deve ser limpa uma vez por semana completamente, pelo menos. Né? E após um atendimento contaminado, que houve sangue, que houve vômito, deve ser limpa completamente, para não oferecer risco para o outro que vai ser atendido dentro daquela ambulância. Né? A parte externa deve estar limpa? Sim. Né? A apresentação, assim como o profissional se apresenta decentemente, uniformizado, né, identificado, o veículo também. É óbvio, né, que se eu trabalho numa região mais rural, que eu vou pegar um monte de estrada de terra, um dia de chuva, isso não vai acontecer com a frequência mais adequada possível. Mas a limpeza faz parte, porque tanto pela questão estética, quanto pela questão de manutenção do veículo. Você tem um sistema de freio cheio de terra, um sistema, um motor que espirrou um monte de lama, terra, água, e, enfim, sujidade, né, detritos que são jogados dentro dos sistemas do equipamento, isso em algum momento vai danificar o veículo. Né? Então, por isso, os condutores devem ser treinados, capacitados para isso. Né? Eles também devem ser capacitados para fazer pequenas manutenções. Não as grandes manutenções, mas, poxa, furou um pneu. Né? Alguns serviços têm seguro. Em geral, o lance do SAMU tem seguro. Né? Mas você não deve acionar um seguro, né, para uma troca de pneu, uma situação corriqueira. Eu não estou com o paciente dentro, né, não preciso de, né, não quebrou em local o ermo, nada assim. O condutor, com auxílio da equipe, aí inverte, né? Em geral, o condutor auxilia a equipe. Nessa hora, a equipe auxilia o condutor, uma troca de pneu, né? Eventual troca de bateria, às vezes ali, só uma troca de bateria, uma instalação de uma lâmpada, né? Coisas que sejam possíveis até de se fazer na própria base. Na própria base. Né? Então, é possível também, eles devem ser capacitados para isso, devem ser orientados para isso, né? Que essas pequenas manutenções podem ser feitas por ele, não as grandes manutenções, deixando bem claro aqui. Tá? Coisas do dia a dia. Tá? Também é importante que haja um fluxo de equipamentos constante para essas ambulâncias. Porque lembram? O que define as ambulâncias são os tripulantes e são os equipamentos. Então, um veículo sem equipamento, como eu já vi em alguns municípios, que sai apenas o condutor, literalmente com a ambulância, sem nada dentro. E nós estamos falando aqui agora de 2024 e ainda existem serviços que assim fazem, né? Que o condutor sai sozinho. Não existe condutores saírem sozinhos para atendimento. Não interessa se o paciente vai de alta. Já vi história de paciente que foi de alta e sozinho, condutor na frente do paciente, sozinho lá atrás, paciente convulsionou, paciente entrou em parada
esse paciente morreu, foi a óbito, tá? Porque não havia ninguém junto com o paciente. Equipe de saúde, paciente lá atrás, equipe de saúde na frente, na viatura, isso não existe. Isso não existe, não existe, não existe isso. Não existe. O profissional de saúde, se tem paciente, ele está com o paciente. Com o paciente. Não interessa se o paciente está conversando, ele está com o paciente. Nada de ir na janela aparecendo a rota, aparecendo que está fazendo ronda ostensiva, né? Vai de óculos escuros e com o braço para o lado de fora, né? E o paciente sozinho lá atrás. Não existe isso. Isso não existe. Tem paciente, tem que ter, no mínimo, enfermagem, técnico ou enfermeiro, né? Junto com o paciente. Junto com o paciente. Não existe atendimento de viatura somente com o condutor. Ele faz o quê? Ele dirige ou ele olha o paciente? Ele tem competências técnicas para resolver o problema? As duas coisas ao mesmo tempo? Não. Nem o mais capacitado ele vai ter condições. Ou ele vai dirigir, ou ele vai atender o paciente. Alguma coisa vai ficar fora. Também é importante olhar para os seus custos. Seus custos. Né? Qual é o seu custo por quilômetro? Qual o seu custo por quilômetro? Né? Nós, enquanto gestores de serviço público, né, a gente deve olhar para o menor custo possível com o máximo de qualidade possível. É o minimax, né? O mínimo de custo com o máximo de qualidade. Né? A questão dos motores dos barcos, né, eu olho por hora combustível, né? Eles queimam combustível ali por hora, né? Então, é preciso achar um equilíbrio nisso também. E as viaturas aéreas, a hora-voo é caríssima. A hora-voo é caríssima. Né? Então, é uma viatura que ela não deve ser utilizada para coisas corriqueiras. Para coisas corriqueiras. Deve ser utilizada nos momentos adequados para os pacientes adequados. Em alguns locais no Brasil, como eu disse, área indígena, né? Tive a oportunidade de trabalhar com equipes de emergência em área indígena, e lá tudo é aéreo, dependendo da região, seja por helicóptero, seja por avião. Aí muda a figura. Às vezes, um atendimento que aqui na cidade nós enviaríamos um suporte básico, lá a retirada desse paciente do local em que ele está só é possível se fazer de helicóptero. Aí muda de figura. Mas aí nós estamos falando de um outro desenho dentro da emergência por conta da especificidade local. Tá? Mas, falando de área urbana, que é o mais comum a gente ter, conviver na emergência, né? A maioria das pessoas convivem, vem um helicóptero de emergência, o comum é você mandar esse recurso para pacientes graves em situações muito específicas. E nem sempre eu vou ter disponibilidade desse voo noturno, por exemplo. Em muito poucos lugares eu vou ter a possibilidade desse voo noturno. Em geral, quem vai fazer esse voo noturno, principalmente de helicóptero, falando de helicópteros, são militares. Eles conseguem, tem lá seus equipamentos para voos noturnos, falando de helicóptero, eles conseguirão fazer isso. Tá? Eles precisam de balizamentos, local para pousar deve ter suas especificidades. A aeronave, em área urbana, é possível fazer voo noturno. Em geral, aqui as pistas são balizadas, eles conseguem fazer uma transferência noturna, por exemplo, para um paciente grave à noite, sem problema nenhum. Região norte, pistas não balizadas, pista de terra, não vai fazer esse voo noturno. Tá? Então, custos disso, olhar para os custos disso também. Tá bom?
Encerrando, eu gostaria que vocês, ao olharem para a emergência, começassem a olhar também para esses detalhes que são periféricos à emergência, como as ambulâncias que a gente discutiu hoje. A gente vai discutir mais para frente outros temas e gostaria que vocês acompanhassem as próximas aulas. Bom, grande abraço para vocês.